Gente, existe uma maneira específica de se administrar uma organização? Existe uma maneira padrão de se administrar uma organização? Ou as maneiras de administrar organizações são diversas? Vamos conversar sobre isso? Bom, gente, eu de cara já digo que as maneiras de administrar uma organização são diversas, né? É, então, você administrar uma siderúrgica é uma coisa. Você administrar uma fábrica de bens de consumo duráveis é outra coisa, né? Você administrar uma empresa de tecnologia é outra coisa. Você administrar uma empresa de consultoria é outra coisa. Você administrar uma ONG, organização não governamental, é outra coisa. Ou seja, a gente volta àquele velho princípio que eu já citei aqui em outras aulas, né? Do Peter Drucker, da caixa de ferramentas, né? Então, todos nós temos em casa uma caixa de ferramentas, né? Alicate, chave de fendas, martelo, chave inglesa, né? Arruela, prego, parafuso e etc, e etc. E o que determina o uso das ferramentas? A situação que a gente enfrenta, né? O tipo de conserto que precisa ser feito. Então, a administração, eu volto a dizer, né? As técnicas de administração, as teorias da administração, elas são uma caixa de ferramentas. E você utiliza as ferramentas apropriadas de acordo com a situação que você vive. Né? Então, é engraçado isso, né? Porque a maneira que você vai lidar com gente, por exemplo, numa empresa de tecnologia, é diferente da maneira que você vai lidar com gente com uma empresa da área de produção, né? Que é diferente da maneira que você vai lidar com gente numa fábrica, numa indústria, né? E aí você pensa lá naquelas cinco variáveis. Lembra que a gente teve a aula das cinco variáveis, né? Estrutura, tarefas, tecnologia, pessoas e ambiente, né? Segundo o Hidalberto Chiavenato. Pensa nessas variáveis para pensar a maneira de você administrar. Eu vou citar para vocês um exemplo que é um exemplo muito claro. Durante décadas, a maior empresa do mundo foi a International Business Machines, né? Também conhecida como IBM, né? Só que a IBM ela trabalhava com o conceito de um computador centralizado e terminais ramificados. Isso eram chamados mainframes, né? Ora, esse era o conceito de computador na época que a IBM dominava. Só que depois que surgiu um novo conceito de computador chamado Personal Computer, né? O PC, que não era isso, um computador central com terminais ramificados, mas sim um computador pessoal personalizado, onde as pessoas, os usuários, inseriam ali os aplicativos que elas tivessem necessidade. Era uma coisa, como a gente diz aí na administração, customizada, feita sob medida, né? E quando isso aconteceu, a IBM ela teve um decréscimo grande, ela quase faliu e ela foi salva por um gestor que foi contratado, o novo presidente, o novo CEO, né? Chairman Executive Officer, né? Chamado Louis Gessner, né? O que ele fez? Ele manteve o conceito da empresa de mainframe, né, que ou seja, a central com terminais ramificados, mas ele foi procurando nichos específicos, né, onde esse conceito pudesse ser utilizado. Então se tornou a IBM uma empresa de consultoria e uma empresa que entrava com soluções tecnológicas, né? Então ele reinventou a empresa precisava ser reinventada e o Louis Gessner ele reinventou a empresa, a IBM. O curioso disso tudo é o seguinte: de onde veio o Louis Gessner? Ele veio de uma empresa de biscoito chamada Nabisco, né? Gente, pensa como é diferente administrar a Nabisco, a empresa de biscoitos, e administrar a IBM, a empresa de tecnologia da informação, né? Ou da tecnologia de máquinas e equipamentos, no caso, né? E o cara teve êxito, né? Por quê? Porque é um gestor qualificado, ele sabia fazer a leitura, né? Na Nabisco a maneira de gerir é uma, na IBM a maneira de gerir é outra. E assim Louis Gessner se tornou uma espécie de
ícone da gestão ao longo dos tempos. Né? Bom, gente, essa foi a aula número 53 das aulas de administração do Chateau. Né? Nós estamos na primeira disciplina chamada Princípios de Gestão e falamos aqui que existem diversas maneiras de administrar uma organização. Eu sou Luiz Felipe Chateaubriand, agradeço aí pela atenção e se você puder dar o seu like, né, e se inscrever no canal sobretudo, eu agradeço também.